Agora nós vamos conversar sobre anatomia, sobre a visão ultrassonográfica. A gente vai ter que chegar num nível dessa nossa conversa onde você vai ter que decodificar na tua cabeça a visão da anatomia clássica para visão da ultrassonografia, que é o objetivo dessa aula de agora, para depois, quando a gente for relatar, a gente for descrever o nosso laudo, a gente passe para a visão, tudo aquilo que a gente viu, para a visão da videolaparoscopia. E eu acredito que esse seja o grande diferencial desse curso. A ideia é que a gente passe a ter o que a gente vai ter como anatomia e a visão ultrassonográfica para a visão videolaparoscópica. Porque essa visão é a visão do cirurgião. O cirurgião pélvico que vai atuar na paciente, na videolaparoscopia, ele vai ter essa visão, por exemplo, aqui do útero, do compartimento anterior, lá com a bexiga para frente, aqui é o tórax uterino, ligamentos uterossacrais, a visão do intestino, a visão aqui das tubas com os ovários, essa visão aqui do que a gente já estudou de paramétrio, nos espaços paracervicais, essa região aqui retrocervical, essa visão que ele vai ter durante a cirurgia. Então, sempre começa essa conversa, de fato, relembrando a anatomia pélvica clássica lá da faculdade que a gente estudou, né? Então, está aqui um corte seccional no plano mediano, onde a gente está vendo a pelve feminina, numa vista lateral de um plano sagital, onde nós temos aqui o peritônio que vem, recobre aqui, fazendo aquele recesso pubovesical, muito discreto, depois ele vem passando em cima da bexiga, faz a reflexão do recesso vésico-uterino, vem pela face anterior do útero, recobre o fundo uterino, passa para a face posterior, passa em cima do tórax uterino, onde vão ter os ligamentos saindo, os ligamentos uterossacrais, e vão fazer a reflexão peritoneal já no fundo do saco de Douglas, no recesso reto uterino. E aí ele volta refletindo e cobrindo a face anterior do reto sigmoide. Nós temos aqui também na parte genital, urogenital, a uretra. Aqui nós temos a parede vaginal anterior, que vem se inserir aqui próximo à região do istmo, o canal vaginal, a parede vaginal posterior, que também vem aqui a formar cúpula vaginal, na sua dobra, sua reflexão, para se inserir aqui próximo ao tórax uterino, ali próximo à região ístmica. Esse tecido que está entre a parede vaginal e a parede retal é o septo retovaginal, aqui o ânus, o reto, né? O reto em sua primeira curvatura, que está em torno de 3 a 4 centímetros, a primeira curvatura do reto, a gente vai ver isso no ultrassom, depois ele segue e depois nós temos a segunda curvatura do reto, até depois de chegar na junção, na transição já reto-sigmoide, para subir como sigmoide. A parede retal, aqui, a parede retal anterior, que faz limite com o septo retovaginal, e até chegar à sua porção já peritoneal aqui de reto superior com a junção reto-sigmoide, onde vai ter aqui a serosa recobrindo. Bom, essa anatomia, ela é revisada, só que a gente tem que lembrar que a anatomia que a gente atua não é essa anatomia. Às vezes eu falo com meus alunos na faculdade assim, olha, eu lembro que quando eu abri uma faculdade particular aqui na cidade, tinha uma discussão muito grande, porque eu sou um dos professores que começou a faculdade lá, e os alunos ficavam assim, poxa, não tem cadáver, não tem cadáver. Teve uma aula que só tinha os bonecos, né, os modelos anatômicos, e eu falei para eles uma coisa que todos eles ficaram refletindo, eu tenho certeza. Eu disse, gente, vamos ser sinceros, talvez você que está já fazendo esse curso aí sabe disso. Quando eu estudei anatomia em cadáver, na minha faculdade, em muitas faculdades que eu pude visitar, era quase que uma mumiotomia. Não tinha um cadáver fresco. Poucas faculdades que eu visitei, fiz alguns cursos de dissecação, já que eu era monitor de anatomia, que tinham cadáver frescos. Mas mais importante do que ter essa discussão sobre é cadáver, não é cadáver, é modelo anatômico, é entender a anatomia que a gente atua como médico.
E aqui no caso dessa discussão, estou trazendo para vocês porque mais importante do que de fato conhecer essa anatomia que é nos ensinada lá no primeiro ano da faculdade, é entender a anatomia que nós, ultrassonografistas, radiologistas, ginecologistas, cirurgiões, estamos atuando. Então, quando a gente bota o paciente para a posição de exame ginecológico e para a posição do exame transvaginal, essa anatomia ela tem que ser compreendida. Então, vamos aqui, ó. Então, eu entender que quando eu estou introduzindo o transdutor endocavitário, na grande maioria das vezes, a minha visão do útero vai ser colocar esse transdutor aqui, olha, no fórnix vaginal anterior, como está aqui, ó. Está aqui, ó, parede vaginal anterior, parede vaginal posterior. Vejam que o fórnix vaginal posterior está livre e a extremidade distal aqui da sonda está ocupando exatamente, está tocando no fórnix, está ocupando aqui o fórnix vaginal anterior, nos dando aquela visão clássica do útero nas ultrassonografias. Então, às vezes, se eu não estiver olhando o útero, quando eu introduzir, principalmente para as pessoas que estão iniciando o método, às vezes elas começam com o transdutor e o transdutor passa lá para o fórnix vaginal posterior. Elas dizem, poxa, cadê o útero? Na verdade, você, para olhar o útero, tem que se atentar de colocar o transdutor no fórnix vaginal anterior. Então, você vai estar introduzindo, coloca discretamente a extremidade mais anterior em relação à posição da paciente. E aí sim a gente vai ter essa anatomia ultrassonográfica que a gente descreveu. A gente vai saber o que é o compartimento anterior aqui da serose que recobre a bexiga, a reflexão peritoneal no recesso vésico-uterino, a serosa da face anterior do útero até o fundo uterino. Nós vamos ter também depois, se a gente estiver mesmo às vezes no recesso anterior, se a gente direcionar para essa parte mais posterior, a gente vai ter acesso ao compartimento posterior. Então, a serosa que recobre a parede posterior, a reflexão peritoneal, aqui, face anterior do reto, e que a gente pode também, nessa posição, é quando a gente estuda o compartimento médico, onde a gente vai estudar o útero, medir o útero, vai estudar o ovário, tubo uterino, ver se não tem alterações na topografia anexial. Agora, um terceiro passo é entender que o que a gente vê não é anatomia pélvica tradicional do Atlas, não é anatomia na posição ginecológica, que a gente está trabalhando com o transdutor, e sim que essa anatomia é uma anatomia completamente diferente. E isso eu acho que é um grande diferencial nas minhas aulas, quando eu compartilho, nas minhas palestras presenciais, nos congressos. Eu sempre falo isso, gente, para quem está começando, começa a entender o que é que você está vendo no aparelho. O que é que você está vendo no aparelho? Está vendo exatamente isso, ó. A imagem como se estivesse invertida. O terceiro passo da visão ultrassonográfica é entender que toda aquela anatomia pélvica a gente vai estar vendo assim. Porque o transdutor ele vai estar vindo aqui de cima. A gente vai ter acesso pelo canal vaginal, parede vaginal anterior, parede vaginal posterior, aqui ó, fórnix vaginal anterior, fórnix vaginal posterior. Nós vamos ter aqui, olha, serosa que recobre aqui, uretra, bexiga, parede vesical, serosa, recesso vésico-uterino, face anterior do útero, fundo, face posterior para vir aqui para a parte mais da região retrocervical. Parede retal aqui, septo retovaginal. Então, essa anatomia é a anatomia que a gente vai enxergar no aparelho durante o exame. Se a gente adicionar isso no quarto passo, seria adicionar o feixe sonoro, exatamente o que a gente vai estar vendo. Então, o transdutor, coloquei aqui, localizado no recesso, no fórnix vaginal anterior, melhor dizendo, dando um feixe sonoro para essa região aqui, ó. Então, a gente vai provavelmente estar visualizando aí o útero e o compartimento anterior nessa posição. Um quinto passo seria exatamente já colocar a imagem ultrassonográfica. Então, está aqui a imagem exatamente que o transdutor está aqui. E esse é um grande detalhe. Lembrar que se o transdutor está no fórnix vaginal anterior, essa faixa mais hipoecogênica que recobre a extremidade do transdutor é exatamente a parede vaginal do fórnix vaginal anterior. Isso aqui é a parede vaginal.
e a gente vai ter a visão exatamente do útero como um todo, que a gente vê recobrindo ali a serosa, né? A bexiga provavelmente está aqui um pedaço ali de bexiga, né, de musculatura, e a serosa recobrindo ali o útero. Aqui a serosa já da face posterior é cogênica, como ela é habitualmente. Então, essa anatomia, seguindo esse passo a passo, você vai conseguir se localizar muito melhor quando eu falar exatamente de cada compartimento durante a prática do exame. Quando a gente vai para o compartimento posterior, e aí é muito interessante isso, a gente lembrar agora que a gente moveu o nosso transdutor do fórnix vaginal anterior para o fórnix vaginal posterior. Para poder eu ter acesso com muito mais assertividade dessa região do septo retovaginal, da parede retal e parede da junção reto-sigmoide, da região retrocervical, desde o tórax uterino ao ligamento uterosacral, da cúpula vaginal, da parede vaginal e da cúpula vaginal, da reflexão peritoneal que acontece ali entre a cúpula vaginal e o intestino, do fundo de saco de Douglas. Lembrar que o meu transdutor tem que ser movido. Eu começo o exame no recesso, ou só quero falar recesso, no fórnix vaginal anterior, depois eu tiro um pouquinho o aparelho, discretamente, eu sempre aviso a paciente assim, olha, que às vezes incomoda um pouquinho, eu digo assim, olha, nesse momento, por isso que eu deixo o compartimento posterior para a última parte do exame, que é quando incomoda um pouquinho o paciente. Diz assim, olha, nesse momento eu vou incomodar só um pouquinho, e aí eu aumento aqui, elevo onde eu estou segurando no transdutor e coloco ele mais posterior em relação à paciente. Daí eu acompanho na visão lá que ele está tendo acesso ao fórnix vaginal posterior. A gente vai imaginar que a gente está começando um exame de rotina, então vocês percebem que está aqui o transdutor endocavitário, olha a faixa hipoecogênica que eu falei para vocês, que é a parede vaginal anterior, e normalmente você faz uma ultrassom transvaginal exatamente com essa visão do útero aí, na longitudinal, colocando praticamente, rodando transversal, mesmo assim, você está vendo que a gente está vendo a parede vaginal anterior tocando no transdutor endocavitário e o fórnix vaginal posterior está para lá. A gente não está tendo acesso a ele. Vocês vão perceber agora, está aqui novamente a parede vaginal anterior, o transdutor no fórnix vaginal anterior. Então eu vou discretamente, delicadamente, deslizar o meu transdutor endocavitário para cá. Parede vaginal posterior, deslizei para o fórnix vaginal posterior. Aí agora aqui eu tenho parede vaginal posterior, o septo reto vaginal, parede retal, tem líquido no fundo de saco posterior, a reflexão peritoneal ali, eu estou aqui olhando a região retrocervical, onde vai estar o tórax. Então, novamente, eu vou colocar mais uma vez, que é importante, essa manobra, está aqui a parede vaginal, estou deslizando, o colo subiu, deslizei, coloquei o transdutor no fórnix vaginal posterior, agora eu vou ter todo acesso ao compartimento posterior para estudo de todas as estruturas aqui.